Pessoal, hoje eu vou jogar Soccer Champions e eu vou fazer um vídeo bem curto pra vocês, tá? Eu tô destruindo o Vasco até ser rebaixado. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e espero que vocês tenham um bom carnaval. E vamos começar o vídeo agora. Aqui, ó. Eu tô com o Santos de 2006. Por que o Santos de 2006? Porque eu investi muito nesse time. Olha como que tá a base. Olha esse time. Inclusive, tá com o Neymar com 91 de over. Olha isso, tá com 92, né? Porque é ataque, né? Gente, mas, ó, contra o Palmeiras. Ganhamos de 9-0 do Adriano. Olha esse time. Claramente vai ser bem fácil de rebaixar o Vasco, porque ele tem o 17º pior elenco. E olha o ataque dele. Olha isso. Compara com o Novo Hamburgo. O Vasco tem um time quase... Não, o Novo Hamburgo tá melhor do que o Vasco, pra tu ter noção. E o 13 conseguiu subir pra Série A. Isso mesmo. Esse ano aqui é muito doido. Quando que você bota um monte de... Quando você simula um monte de ano. Agora eu vou contratar jogador de 73 de overall. E eu vou cortar essa parte pra chegar no jogador, tá? Vou cortar agora. Pessoal, botei. Aqui está o jogador. Ó, vou tentar comprar por 3 ou 2.200.000. Não aceitou. Vou mandar 4. Aceita. Aceitou. Bora ver como ficou o Vasco agora. Eu acho que agora o Vasco chegou com 2,5 de estrela. Contratei os dois melhores jogador dele. Isso mesmo, chegou 2,5 de estrela. E olha esse Vasco, meu. Esse Vasco tá muito fraco. Olha o Avaí. O Avaí simplesmente tem quase o elenco todo melhor do que o Vasco. Ó, agora eu vou contratar esse Christian pra piorar mais ainda a fase do Vasco. Esse Christian. Como que o outro foi? Como que eu contratei outro por 4 milhões? Vou contratar ele por 3 milhões. Não aceitou. Mas antes de tudo... Ah, tá. Deixa eu contratar de novo, né? 4 milhões. Aceitou. Deixa eu vender, né? Ele não vai ficar no meu time. Foi pro Independente Santa Fé. Perdeu o over no ataque. Eu contratei um cara no meio campo e perdeu o over no ataque. Vai entender, não? Só que é Champions. Aí vou contratar jogador de 70 de over aqui, ó. Como esse Moraes. Vou contratar ele. Aqui, ó. 35 anos, eu acho que vai estar custando 900 mil. Aí, acertei. 550 mil custava. Sai um pouquinho do orçamento. Mas tá bom. Aqui, ó. Olha. Agora o Vasco tem 68 de meio campo. Cada vez pior. E pessoal, eu não sou Flamengo, eu não sou Botafogo e muito menos Fluminense. Por quê? Eu não sou nenhum desses. Porque eu sou esporte, eu só tô fazendo isso para o meu conteúdo. Mas depois, se vocês quiserem, eu vou fazer com esporte. Eu já fiz com o Náutico quando eu não sabia gravar. E com o Santa Cruz, olha aqui. E com o Botafogo também, ó. Ó, aqui com o Santa Cruz. Santa Cruz tava na primeira divisão. Mas tá com esse elenco aí. O Náutico tá com esse elenco aí.
no Botafogo, hein? Acho que subiu aí. Ou não? Oxi. Ah, e o Botafogo tá com esse elenco. Oh, vou contratar esse outro meio campo. Meio campo do Vasco tá excelente, falando os contrários. Porque só tô piorando. Ó, aqui. Harold. Acho que esse cara custa 900 mil. Tá bom. Não aceitou, então. 1.100.000. Tá bom demais. Aceitou. Ele custava quantos? Os caras custavam 730 mil. E eu dei 900 mil pra ele e ele não aceitou. Aí saiu muito no prejuízo de novo. Mas tá de boa. Meu, olha esse Vasco. 66 de meio campo. Agora a defesa, né? Que eu tenho que comprar. Ó, esse cara vai custar uns 600 mil, eu acho. Ofereci ele. Eu acho que eu ofereci pouco. Deixa eu tentar 890 mil. Não aceitou. Aí isso me quebra, hein? Bora ver esse lateral direito. Diogo. Achei Diogo. Meu, como que ele tá, velho? Vou dar 300 mil. Acho que ele não vai aceitar. Luiz. 800 mil. Aceitou, mas eu acho que eu ultrapassei demais o dinheiro. Aí não disse. Aí tá bom, eu ainda tenho dinheiro. É isso. Agora eu acho que eu não preciso quase mais nada mexer nesse time. Que olha isso. Tá pior do que o próprio 13. O 13 tá com 2,5 de estrela. E esse Vasco. Incrível Vasco tá com 2 estrelas. Nossa. Os flamenguistas e os fluminenses e os botafoguenses devem estar adorando essa situação do Vasco. Depois eu vou fazer com o Flamengo, Fluminense. E depois desse dos Rios eu vou partir para os gaúchos. Sou Internacional, Grêmio e Juventude. Só que eu vou começar pelo Juventude, que tá mais fácil. Ó, Ceilândia. Aqui a gente vai voar certo. Agora, o primeiro jogo do Vasco. Como foi? Cadê? Perdeu de 2-0 pra quem? Pro Coritiba, ó. Tá em crise. Tá em crise. Mas o Coritiba não tá um time tão ruim, né? Mas tá em crise. Contra o Flamengo a gente vai jogar, né? E o que não interessa, né? Interessa só o Vasco, cara. E o Vasco perde 4-1 da Ponte Preta. Esse Vasco vai ser rebaixado mesmo. Tá na zona de rebaixamento. Tá quase caindo. Quer dizer, vai cair, né? Mas ele vai jogar com o São Caetano em casa. Empatou 0-0. Meu, São Caetano empatou com esse time. Esse time tem 2 estrelas, pra ter noção. Tu consegue empatar pra esse time? Ah, esse time é muito fraco, mas muito São Caetano. Quem que eu poderia piorar mais? Contratar esse Morochó. Eita, poxa. Morochó. Oxi. Acho que é assim, né? Ah, era assim. Quando vocês esperam ele ver,
esse time vai jogar com o Avaí. Eu não queria ganhar não, né? Mas... fazer o quê? E o Vasco perde por 13. Aí. Agora sim, destruição pura do Vasco começa. Aqui, ó. E o 13 nem na zona de abaixamento tá. Olha o Palmeiras. Ó, Palmeiras. Não se cuide não. Eu pensando melhor, eu acho que o próximo, que eu vou destruir até a Série B, ou se vocês quiserem até a Série C, eu ficar sem divisão, vai ser o Palmeiras. Verdade. Ó, contra o Vasco da Lama. Nossa. Por isso que essa defesa tá uma boa. Esse Jairo Lara tá muito bom. Ó. Contratar esse cara. Se eu contratar o Vasco fica com 3,5 de CGL, eu acho. Deixa eu ver. Aqui. Jairo Lara. Contratar por 3 milhões. Não aceitou. 5 milhões. Aceitou. Aí jogou meu dinheiro quase fora, né? Mas tá bom, do mesmo jeito. Ó. Tá bem pior. Mas era pra tá com 3 e... não, 2 e... não. Ai, esqueci agora. É pra tá com 1,5. Olha esse Figueroa tá... custa quase 1 milhão. Vou dar 1.200.000. Aceitou. Agora sim. Nossa senhora. Nossa. Olha a força do Vasco. O Vasco já pode considerar rebaixamento. Porque esse time tá tão fraco. Imagina na Série C. Deixa eu ver uma coisa. Meu, o Vasco tá pior do que o último colocado da Série B. E pior do que o Botafogo lá, na Série C. Vai ter que contratar esse jogador, eu acho. Damian Smoda, eu acho que tá dando força pra ele, pro Vasco. Por isso que eu vou contratar ele também. Aqui, ó. Eita, poxa, esqueci de botar o nome aqui. Isso. Meu, por que isso acontece? Isso. Mod. Calma aí. Oxi. Damian Small 10. Small 10. Small 10. Contratei. Não, quer dizer, falei pro olheiro ver. Ó, contra o Vasco da Gama agora. Tá com uma e meia de estrela. A gente mete 9-0. 9-0. Simples. E a gente vai enfrentar o Vasco novamente. E eu vou contratar mais um jogador do Vasco. Fica à vontade. Os caras agora tem goleiro, ó. Mas eu vou contratar o goleiro deles. Cadê? Ah, tá, é o mesmo goleiro. R$800.000 tá bom demais. Oh, meu Deus. 1 milhão tá bom. Aceitou 1 milhão. Mas o time não desevoluiu. A defesa. Meu Vasco tá tão ruim. Tem jogado 56 de overall. E agora eu vou contratar o
ponta direita, que eu mandei o olheiro ver. Ah, não aceita não, né? Tem que ser mandado 200 mil a mais. Pronto, aceitou. Piorou. Ó, piorou. Ao menos. Mas não mudou quase nada, simplesmente. Agora o atacante. Olha, tinha um cara aqui, ó. Contratar por 1 milhão, porque eu sei. Agora só falta ele não aceitar. Não aceitou mesmo. 1.300.000, tá bom demais. Aceitou, finalmente. 61 de meio campo o Vasco tá. Meu, eu pensei que era atacante. Meu, esse Vasco tá brilhando, hein? Se bobear, levar até Libertadores. Confia. Aqui, contra... Não, eu ainda não vou enfrentar o Vasco. Vou enfrentar o atacante. Pro mundo dá 700 mil. Um cara de 67 overall. Ele não aceita. 900 mil, tá bom demais. Ah, não. Mandei o olheiro olhar. Tanto novo. Agora esse Nicolas Rui. Ó. Acho que não é com esse. Aê. Finalmente. Meu. Por que não aceita nunca? Ah, meu Deus. Eu acho que ele tá fazendo isso. Por quê? Se der o jogador, o time dele desmancha. Simplesmente. Fica manchado. Ô louco, Santos. 9-0. Oh não, o Vasco evoluiu. Do nada o Vasco evolui. Pode levar uma lapada. Acho que é esse Blandimiro Denis, eu acho. Esse Davi Pacheco. Eu não sei mais o que fazer no Vasco. Já sei. Contratar esse Denis. Quer dizer, mandar pro olheiro, né? Ah, era atacante. Isso evoluiu um pouquinho, né, o meio campo. Esse Fernando Brito. O Vasco tem que continuar com 61. Brito. Meu, é muita coincidência. Outro que era atacante. Meu, o Vasco tá botando até os atacantes pra jogar no meio campo. Então, fraquita. Outro Goiás vai levar um massacre. Ah, não levou não. Ah, levou sim. 3-1, mas não é goleada. Pra mim, tá? Eu acho que não é goleada. Contra o Novo Hamburgo. Que, né, não importa tanto. O Vasco perdeu só de 1-0. O Corinthians está em crise novamente. Pelo que eu me lembre, o Vasco tá na Sul-Americana, tá? Porque não consigo gravar toda hora, porque eu tava meio gripadinho, né? E ainda continuo gripado. Ó, 13-1 no Fluminense. O Fluminense tá pior do que o Vasco. O Flamengo é 3-1. Tá bom? Ó, o olheiro finalmente veio. Oxi. Ah, é só aquele cara mesmo. Que é mó ruim. Quer dizer que é mó bom.
contratar esse Rui de novo. Aqui, ó. Agora vai. Finalmente. Eu acho que o ataque do Vasco vai pra 64. Ia falar pra 60. Mas não é de exagerar, né? Ai. Ficou igual. Ah, não. Só esse Matheus Francisco que salvou um pouquinho o Vasco. Então dei 3 milhões pra nada. Quer dizer, 1 milhão e alguma coisa, né? Mais ou menos. Esse Matheus Francisco está tão fraco que o Vasco tá botando jogador velho pra jogar, velho. Enquanto isso, deixa eu ver o meu time favorito, então. Ai, meu. Ô, louco. Tá pior do que... O Sport tá melhor que o Vasco. Aqui, ó. Vou contratar esse também. Não é possível que vai ter mais um jogador para ficar ocupando o lugar. Aqui, ó. O mesmo valor que o cara de 68, velho. Finalmente. Só vai ter mais um jogador. Que não vai diminuir nenhum over, eu aposto. E eu vou bugar, adoro pegar jogador, né? No Vasco. Meu, desceu o meio campo. Mas o ataque não desceu. Vou ver se Davi Pacheco. Tô suspeitando esse cara. Como que tá o Vasco? Quer dizer, o Botafogo. Uma derrota. Eu acho que o Vasco simplesmente já tá rebaixado. Agora é só esperar, né? Chegar ao final, né? Pronto. E o Vasco perdeu de 1-0. O Vasco tá em 9 jogos, tá com 1 ponto, tá pior do que o Santo André. E eu vou falar mais uma coisa. Santo André tinha jogado Série A, que fez 6 pontos. E tava com 3 estrelas. Não, 2,5. E o Vasco empatou com o Avaí. O Avaí tá tão fraco que conseguiu empatar pro Vasco. Com 1,5. E eu acho que o Vasco não vai ser colocado. Nem partindo do Avaí. Só se eu entregar de bandeja, né? Tchau. Era esse cara que tava dando um pouquinho de apoio. Agora aceita. Ai, meu Deus. É tão chato quando isso acontece. O Inter, 3-0, não importa. Importa que o Vasco perdeu. Aí na Copa do Brasil que tu jogador do Vasco. Pessoal, eu já disse, tá? E não tô zoando. Quem quiser, a minha base de Sonombre Hot, eu vou dar os briotes que tem lá. E eu vou mostrar, tá? Pra vocês. Porque vocês devem achar ruim, né? A base só que é mó boa. Aqui, ó. Esse cara de novo, que o Vasco não quer dar os jogadores deles pro Santos e pro Hamburgo, né? Foi pra Avaí agora. Pensei que ia pro Novo Hamburgo de novo. Aqui contra o Juventude, nada demais.
com apenas 12-0. Agora o ataque piorou e o meio campo melhorou. É melhor deixar assim. Já tá muito bom assim. Agora eu não preciso mais contratar. Dependendo desse Vasco aí que pode contratar algum jogador. Eu sei que ele vai contratar. Um jogador ele vai. Então enquanto isso vou fazer uma coisa. Contratar jogador do Botafogo. Aqui, ó. Eu envolvi até time que não tava nem ligado, né? Mas só foi um jogador, então tá de boa. Meu, que isso? Meu, o maior agregado que eu já fiz na minha vida. Esse David Pacheco, sabia que ele tinha alguma coisa. Sabe que ele teria alguma coisa pra ajudar o Vasco. Agora eu vou vender. Fluminense, olha. Foi logo pro rival, hein? Agora só o meio campo que tá bom aí. Agora contra o Coritiba, né? Tá de boa. É apenas de 5-0 apenas. Meu, o Fluminense é muito freguês do Vasco, eu percebi. Meu, o Vasco. Olha o jeito do Vasco. Olha o Fluminense. Meu, se tu dizer que isso aqui é sorte, eu não sei se tu dizer que isso não é sorte. Eu sou um camelo, aposto. Esse jogador eu não quero não. Quero não. Não quero aceitar. Na fase de grupo da Sul-Americana. Queria ver o Vasco apanhando. A Ponte Preta agora que subiu sendo campeã, tá? Série B ano passado, quando isso não tava gravando. A gente ganhou dela de 8-1. E o Vasco perdeu pro Paraná. Que era pra ser mais em Paraná. Dentro de casa. Desculpa aí, pessoal, que tô gripadão. Mas olha essa Série B, meu. Cruzeiro, Fortaleza, Remo, todo o time que tava na Série A, né? 2025 ou 26. Tá na Série B aqui, o Sport também. E o Ceará também. Eu tenho 1, 2, 3. Não é do Nordeste, não. É 1, 2, 3, 4. E 5. E o branco é só 5 mesmo. Só 29 minutos de live. Quer dizer, de vídeo, falei errado. Ganhou do São Caetano, né? E o Vasco ganhou do... Não é possível. O Vasco, com esse elenco, ganhou do Palmeiras. Quem vai fazer a pior campanha é o Avaí mesmo. Agora o Vasco vai... Não sei com que o Vasco vai jogar, mas vou contratar mais um jogador do Vasco. Meu Vasco nunca aceita. Agora 900 mil. Ele tá quase indo embora.
Bora ver agora o Vasco, como ficou. Ó, o Vasco piorou o zaga. A zaga. Vasco vai jogar contra quem? Internacional. Internacional, prova que o seu é melhor que o Palmeiras e ganha esse jogo. E por enquanto que o Santos amassa o 13, o Vasco toma de 5-0 do Inter. Maior do Rio Grande do Sul, pra mim. Eu acho que o Rio Grande, maior é o Clube Atlético Acreano. E de Minas eu acho que é o Cruzeiro, só por causa da Libertadores. E o Vasco ainda tá em 19º, né? E a gente ganha de 4-0. E o Vasco empata. Meu, se o Vasco consegue ganhar de time, só não consegue empatar e ganhar de time de 2, não, de 3,5 de cima. Só que ele tem o pior elenco. Como isso é possível? Ó, a Buda com o que jogador é esse? São Paulo ganha, né? Mais um time que não perde para um time fraco desse, né? E eu vou ver esse Paulo Miller. Isso é bom. Eu já vi agora, né? Agora, Copa do Brasil, né? Neymar e Vinícius Nascimento marcar os gols pra fazer a goleada, né? Já chegou no 15º ano a gente tá aqui nesse negócio. Agora semana 24 contra o Deportivo Cali. E o Santos ganha, né? Claramente. E agora contra o Corinthians. O Vasco vai jogar com o Coritiba, né? Que isso, Chumaceiro. Que o jogador chama Chumaceiro. Chumaceiro. É assim. Ó, trata aí. Não, não trata não. Vou fazer isso aqui. Que jogador é, velho? Vendo esse Marlon. Foi pro Chelsea. Isso é um pouquinho de coincidência. Que eu me lembro que é o sueco que foi pro Chelsea e o Vasco perde novamente. Contra o São Caetano. Meteu 7-0 no São Caetano. Aí que o foco é o Vasco aqui, né? O Vasco empata e tá indo pra quase 18º lugar. Esse time não tem vergonha de perder e empatar pro Vasco não, né? Ó, aprende com o São Caetano que vai ganhar de 3-0. Eu aposto que vai ganhar de 3-1 ou 3-0. Meu, eu previ o futuro. Meu. Se não tivesse gravado, ninguém ia acreditar. Eu previ o futuro. Meu. Agora se eu prever que o Sport vai ser campeão pernambucano, o Sport vai ser campeão pernambucano. Mas contra o Avaí. Será que eu entrego? Vou entregar, tá? Vou entregar. Ei, Avaí. Silêncio. Agora eu vou entregar, ó. 8591. Vou entregar, tá? Pro Avaí. O Avaí tem que ganhar. Vou entregar pro Avaí só pra ele ganhar. E ultrapassar o Vasco. Se o Vasco não ganhar, né? E eu espero que não ganhe.
Bem, agora tem que ir. Vai, Avaí, pode ganhar, tá? Isso, ganhou. Tá bom. E o Vasco perde por 13. Meu, valeu muito a pena ter dropado a vitória pro Avaí. Apesar de o Santos não tá ganhando de muito. Aí. Ó, campeonato. Oxe, eu nem vi esse cara aqui, ó. Paulo Miller. Vou contratar. 1.600.000, tá muito bom. Agora o ataque piorou e o meio campo melhorou demais. O Chumaceiro agora faz meio campo e ponta direita. Eu não sabia disso. Contratar ele. Olha, tá barato. Vou contratar por 6 milhões. Aceitou finalmente. Agora o Vasco tá bem ruim, né, Agora, ei, vocês pequenos, vocês têm que ganhar agora. Olha como tá o Vasco. Não tem nem jogador. Mas de 66 de overall pra cima. Nem tem mais. 12-0 Santos meteu. Santos meteu e sem dó e sem piedade. Eu tô vendo aqui o Botafogo, né? Ou a Série B, tá ok. E pessoal, se eu não me engano, eu tinha feito isso com o Santos. Só que não foi nesse data pack. E ele caiu pra 4ª divisão. E tava custando mó baratinho. E eu faço um truque pra eu sempre comprar, tipo, alguns times grandes, tipo Flamengo, Botafogo. Tu cria um save, sei lá, com o Santos de 2006. E tua vida vai melhorar muito. Aí tem que chegar em 2020, né? Tu tem que estar com esse treinamento e essa academia. Aí sim você pode, se algum time, aí é só você salvar na nuvem e comprar e depois excluir e depois voltar pro Santos. Bem fácil isso. Ó, contra o Novo Hamburgo, né? O Santos vai jogar. Eu acho que vai ser uns 12-0. Ai. O Corinthians ganha de 2-0 do Vasco. Agora sim, o Vasco tá cada vez pior. Só pelo que me lembre, em 2021 o Vasco jogou a Série B, né? Então a gente tá repetindo o mesmo feito. Só que não foi totalmente mesmo feito por causa do Novo Hamburgo e o 13 na Série A. Que isso aí foi histórico pra esses times aí. E o Santos ganhou de 9-2 do seu filho. Do seu filho e o Flamengo também ganha do seu filho. Agora, Atlético Nacional, é isso aqui nem importa tanto. Aqui contra o Paraná. Tá bom, tá legal. Ó. E o Atlético Mineiro mete 5 no Vasco. 5 com fraturas. O Vasco, deixa eu ver se tem chance de sair na zona de rebaixamento. Ó. Deixa eu fazer os cálculos. O Vasco ainda consegue ficar em 10º colocado, só que muito difícil.
E o Vasco perde pro Avaí, finalmente, né, Avaí? Precisava ganhar do Vasco. E a Ponte Preta perde, né? Mas era pra ter ganhado. Pessoal, ó, aí o Vasco tem pequena possibilidade de sair. Ainda tem 36 pontos na mão. Ainda tem isso aí, mas não consegue ir mais pra Sul-Americana, né? Tá quase caindo já. E esse Santos, meu, um time que vai ser muito apelão. Se tu tiver um bom treinamento em uma academia, vai ser o Santos de 2006. Esse time é muito bom pra isso. Se tu quiser tirar algum time, utilize o Santos. Ó, contra o Cruzeiro, né? 2-1. Eu acho que o Vasco tá sendo quase rebaixado. Deixa eu ver. Agora, o Vasco só consegue só ficar em 16º. Mas a Ponte Preta, porque a Ponte Preta, se ela ganhar, e o Vasco perder ou empatar, o Vasco vai ir pra Série B de 2021. Deixa eu ver. Ponte Preta perdeu e o Vasco perdeu também. Deixa eu ver. O Vasco está oficialmente rebaixado para a Série B. E é isso, galera. Terminou o vídeo, falou. Aí eu consegui rebaixar o Vasco com... Calma aí, deixa eu pular esse jogo aqui da Copa do Brasil, né? Pulei, certo. E da Libertadores também. É que eu quero ver o quanto jogo de antecedência o Vasco caiu. Com 7 jogos de antecedência. E isso, galera. Terminei o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ligue para... Não, compartilhe para alguém esse vídeo. E também deixe seu like. Vire membro do canal. E um bom carnaval. Falou!